Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Que bênção! 30 de julho, último domingo do mês de julho, e já estamos na lição de número 5. Graças a Deus, que esse também é o 5º domingo, não é? Que bênção! Muito bem, meus irmãos, vamos então pensar um pouco sobre essa lição tão relevante, a dessacralização da vida no ventre materno, 30 de julho de 2023, e o nosso texto áureo está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31, que diz: E eis que em seu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. A nossa verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então, nós vivemos no mundo onde se dá muita ênfase para acha que o aborto é normal, a eutanásia é normal, e assim vai, né? Então, por isso que nós chamamos e denominamos esse presente século de cultura da morte, tá? Cultura de morte. E a nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 33, e também 39 a 45. E eu quero convidar os irmãos que estão presentes para se colocarem de pé reverentemente. Também você que está aí nos acompanhando da sua casa, do conforto do seu lar, que você possa também abrir a sua Bíblia, ou então me acompanhar. Vamos ler todos juntos, bem alto, tá bom? Vamos lá então. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus? Então, tem mais 39 a 45, né? É verdade, vamos lá. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que
ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém. Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pai Santo, Deus eterno, com ações de graças, na autoridade do nome do Senhor Jesus, queremos te louvar por esse último domingo do mês de julho. Sentimos-nos abençoados por esse mês que nos abençoou com tantas experiências gloriosas. Te louvamos pelo dom da vida, te louvamos pela vida de cada família aqui presente e também das pessoas que nos acompanham de maneira remota. Meu Deus, que a tua bênção, que a tua paz, que a tua misericórdia desça sobre nós copiosamente. Assim nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, podeis sentar, amados irmãos. Graças a Deus. Irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que está em Lucas capítulo 1, versículo 31, que diz: eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Muito bem, o nosso texto áureo tem um contexto, e esse contexto está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, entre os versículos 26 até o 38, que é sobre o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Então Lucas, ele não vai citar diretamente a profecia do profeta Isaías 7,14, que fala sobre o verbo que se fez carne, o Emanuel, que é Deus conosco. O que diz Isaías 7,14? Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Essa é a profecia do Antigo Testamento, que, por exemplo, em outros evangelhos faz, por exemplo, Mateus faz essa citação direta. Lucas não faz a citação, mas a gente percebe que há uma inspiração nessa citação. Quando ele fala: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, a gente lembra de Isaías 7,14. Mateus já é mais explícito e já cita logo a profecia. Mas essa profecia, há pelo menos alguns anos atrás, ela começou a ser atacada por grupos que não acreditam no nascimento virginal do Senhor Jesus. Isso é uma doutrina. Quem esteve aqui no culto do Enjadec na sexta-feira, viu a mensagem que mostra, aponta que só alguém nascido por obra e graça do Espírito Santo é que poderia vencer. Nenhum outro conseguiu, porque tiveram nascimentos naturais da vontade da carne, dos seus pais, dos seus genitores. Jesus interrompe isso, porque por isso ele é o novo Adão. Então Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então os incrédulos e até os apologistas judeus tentaram dar uma nova roupagem para Isaías 7,14, para dizer que Isaías 7,14 não tem nada a ver com a Virgem Maria. Mas acontece que eles vão dizer o seguinte: não, mas esse versículo não tem nada a ver. Aqui está falando apenas, no hebraico, a palavra que aparece aí é alma. Alma é uma jovem. Não, na cabeça dele, não necessariamente virgem. Só que eu pergunto para você, há 2.500 anos atrás, o que é uma jovenzinha? Uma donzela? É sinônimo de virgindade, irmão. Não precisa ir há 2.500 anos atrás, tá? Só 100 anos aqui no Brasil é a mesma coisa. É a moça, né, que a gente fala, né? Então, já começa com um erro de conceito e de contexto histórico. Já começa por aí.
Aí os apologistas judeus, e também alguns que pensam que entendem muito, e acham que pode desconstruir o patrimônio profético de 2.500 anos, mas a palavra aqui é alma. Se fosse virgem, seria a palavra hebraica bitulá. Acontece que a palavra hebraica bitulá, normalmente a gente utiliza para uma pessoa que tenha mais idade, porque você quer reafirmar que aquela mulher continua virgem. Agora, uma moça, você não precisa falar que ela é virgem no contexto do Antigo Testamento, porque é óbvio que ela é virgem. Agora, quando é uma mulher, por exemplo, uma pessoa mais idosa, ou que venha de um povo estrangeiro, é o caso, por exemplo, de Rebeca, que vem de um outro mundo, não é ali, foram buscar ela lá na Mesopotâmia. Então, para mostrar que ela é pura, aí usa-se o bitulá. Então, os apologistas judeus, que não acreditam no nascimento virginal de Cristo, e nem muitos outros grupos marginais ao cristianismo, ou mesmo filosóficos, aliás, tem até um vídeo que dizia meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras, umas mulheres que fizeram, provavelmente feministas, são atrizes, uma delas fala isso, lá na língua hebraica nem existe virgem, a palavra virgem. São pessoas que não conhecem história. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, a primeira tradução do hebraico de Isaías 7,14, a primeira tradução, se deu aproximadamente 200 anos antes de Jesus nascer. A primeira tradução do hebraico para a língua grega. Sabe como os rabinos, porque essa tradução não existia cristianismo. 200 anos antes de Cristo, não havia nem cristianismo. 200 anos aproximadamente antes de Cristo, 72 rabinos, segundo a tradição, em 70 dias, traduziu Isaías 7,14, e não só Isaías 7,14, mas todo o Antigo Testamento, mais alguns livros, que hoje nós chamamos de livros apócrifos, são mais ou menos 14 livros na época. Por quê? Porque os rabinos traduziram para o rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, para ele colocar um exemplar do livro sagrado dos hebreus na famosa biblioteca de Alexandria, no Egito. Então ele pediu, e os judeus, rabinos, 200 anos aproximadamente antes de Cristo, fizeram a primeira. Eles tinham até um problema. Falaram assim: que a gente pode traduzir para uma outra língua? Será que a gente pode traduzir? Porque então há todo aquele problema, né? A gente falou: vamos traduzir como uma obra literária, porque está indo para a biblioteca. Teoricamente não está indo para o culto religioso, né? E os rabinos, esses 72 rabinos, traduziram a palavrinha alma de Isaías 7,14, sabe como? Partenos. Sabe o que significa essa palavra? Virgem. Que era o nome que se dava, sabe para quem? Para Atena, a deusa, a virgem deusa da Grécia. Já ouviram falar do Partenon? Partenon? Sabe qual é a ideia? O templo de Atenas, da virgem. Então, Partenos é virgem em grego. E foi exatamente a tradução que os rabinos fizeram há 200 anos antes de Jesus. Isso é história. E agora, como é que ficam os argumentos dos apologistas judeus, e os argumentos dos agnósticos, e os argumentos das feministas, e os argumentos de todos que atacam o nascimento virginal de Jesus? Se desfaz em pó, não se sustenta historicamente. Portanto, a ideia aí, aliás, tem mais uma questão aqui. Ele diz, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Qual sinal, irmão? Que uma mulher jovem vai dar à luz a um filho? Você acha que isso é sinal? Aí sinal, se um homem desse à luz a um filho, né? Aí talvez, é claro que eu estou sendo irônico aqui, ácido, né? Mas aí tudo bem, aí seria um sinal. Agora, uma mulher vai dar à luz a um filho, grande sinal, né? Grande sinal. Não, irmão, o sinal é algo extraordinário. E qual é o sinal? Que a virgem conceberá. Esse é o sinal. Porque se mais uma mulher vai conceber, isso é normal, irmão. Não é sinal nenhum.
mulher dar luz a filho é a coisa mais comum na história da humanidade. Agora, uma mulher virgem, a virgem conceber, essa profecia foi escrita há 2.500 anos atrás, e Maria conceber por obra e graça do Espírito Santo há 2.000 anos atrás, esse é um grande sinal. Então ele diz, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Deus conosco. Ou seja, aí vem os apologistas judeus, dizem, não, mas aí tem um contexto, isso é do rei Joás. Sim, mas você vai chamar um rei de Deus conosco? Você já viu algum rei de Israel humano ser chamado de Deus conosco? Só pode ser uma profecia que se refere ao Messias, irmão. Porque o Messias tem duas naturezas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus conosco, irmão. Qual o rei de Israel que teve esse nome? Que era a divindade no meio das pessoas. Então não tem jeito de querer torcer essa profecia. Essa profecia é uma profecia explícita de que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Amém, irmãos? Muito bem, então essa é uma profecia. A exemplo do que Mateus faz. Mateus cita explicitamente, Lucas não faz essa citação, mas implícita, né? Mateus diz, capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa, traduzido, é Deus conosco. Então, se você pegar, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, ela seguiu a tradução hebraica hoje. Se pegar a tradução hebraica, está escrito, eis que uma jovem conceberá. Está desse jeito lá. Claro, eu entendo perfeitamente. Porque eles, de alguma maneira, toda a religião judaica teve que se defender do cristianismo. Então, pelo menos até o século VI, toda a apologia judaica foi uma tentativa de se defender da religião cristã. Depois do século VI, ela teve um outro problema, que é o Islã. E aí ela vai tentar se defender do Islã também, senão não sobreviveria. Então, hoje, o judaísmo é uma religião que precisou se defender contra duas outras expressões monoteístas. Por isso que ela mudou muitos conceitos, né? E um deles é a questão da profecia. De fato, no hebraico, a palavra é alma. Mas os próprios rabinos traduziram essa palavra para a primeira tradução, que é a Septuaginta, que foi muito usada pelos pais da igreja e pelos judeus também. Pelo menos eles usaram a tradução por 200 anos. Todo mundo que conhecia o grego usava a Septuaginta. Paulo usa muito a Septuaginta. Você chama de Septuaginta porque é a versão dos 70, é a versão grega. E lá eles traduziram como está no português. Eis que a virgem conceberá. Porque os rabinos entenderam o sentido da palavra alma para os gentios. A palavra alma para nós é o equivalente à virgem, sim. Muito bem. A única Bíblia de expressão que traduziu como jovem, se não me engano, é a Bíblia de Jerusalém, uma versão católica. Mas a maior parte das traduções mantiveram a mesma percepção da primeira tradução de 200 anos antes de Jesus, que é a virgem conceberá. Muito bem, então é bem provável que Lucas, embora não citasse diretamente a profecia de Isaías 7,14, era isso que estava na mente dele. Vamos para a segunda parte do versículo do nosso texto áureo. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Então o nome Jesus é proveniente do nome hebraico, Yehoshua, que foi traduzido como Josué, porque não existe J na língua hebraica. O J é da língua portuguesa. Então, olha, veja, a gente chama isso de transliteração, porque você pega lá a palavra Yehoshua, em português como é que fica? Josué. Essa é a nossa transliteração. A palavra, a ideia é Yahvé é salvação. Pelo menos essa é o pensamento, já que
Esse tetragrama divino aí, esse YHWH, é um dos nomes específicos de Deus, é o nome que o judeu não fala em hipótese alguma, porque ele acha que esse é o nome, só que, por não falar, ninguém sabe qual é a pronúncia. Foram ser tão radical lá, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, agora ninguém sabe como que pronuncia isso. A Igreja Católica usa uma tradução muito próxima, ela chama de Javé. É uma possibilidade. Mas pode ser Javi, Javô, Javu, não sei, pode ser aí. Não sei, ninguém sabe qual é a tradução. A gente desconfia, por exemplo, as duas primeiras palavras, a gente sabe que é Iá. Nós sabemos disso. Por quê? Por causa da palavrinha hebraica, aleluia. Alelu é adore. Adore quem? A Iá. Esse YH aí. Então a palavra aleluia significa adore a Iá, que às vezes você vê lá no Salmo, né? E o seu santo nome é Já. Já viram essa expressão no Salmo? Aí o irmão vai pregar, Deus é muito rápido, aleluia, Ele é Já, receba já. Tudo bem, irmão, eu até entendo o que você está falando, porque Deus é rápido mesmo, mas não por causa do nome Já. Já é o Iá aí, o Y e o H. E aquele irmãozinho alegrinho pensa que Deus, né? Por isso que ele é muito rápido, porque o nome dele é Já. Não é por causa disso, não, embora ele seja rápido mesmo. O Iá, que ele fala que o seu nome é Já, é esse aí, YH. Agora, e o resto? Como é que se pronuncia? Ninguém sabe. Eu lembro que quando eu morei em Israel, uma vez eu cheguei para um rapaz, nós fomos lá naquelas montanhas que dividem com a Síria, né? Nós estávamos naquelas montanhas de fronte do mar da Galileia, e lá o pessoal pulava para Asa Delta. E tudo bem, estava lá com ele e tudo, e na hora da gente, tomando um cafezinho, alguma coisa assim, ele falou assim, olha, eu não acredito em Deus. Ele falou, não acredito em Deus. Eu falei, você não acredita? O nome dele era Ren Katsi, significa Ren, o sacerdote. Portanto, ele era descendente de Arão. Eu falei, nossa, você não acredita em Deus? Não, não acredito. Mas por quê? Ele falou, porque se Deus existisse, ele não teria permitido o holocausto, porque eu perdi toda a minha família no holocausto. Então eu não consigo acreditar em Deus. Falei, bom, então já que você não acredita em Deus, você poderia pronunciar para mim qual é o nome de Deus? Falei, mas também nem tanto, né? Não vou pronunciar, não, ele não pronunciou. Falei, mas já que você não acredita em Deus, falou assim, mas aí também aí você já apertou demais, eu não acredito, mas também não. Quer dizer, está tão forte na alma judaica não pronunciar o nome, que até o ateu tem medo de pronunciar o nome de Deus, né? De fato, esse temor gestou um problema fonético. Nós não sabemos a pronúncia exata desse nome. Não deve ser importante, porque se fosse, Deus não ia permitir isso, né? Josué, na verdade, ele era chamado Hoshea ben Nun. Esse é o nome original dele. Oséias, filho de Nun. Hoshea ben Nun. Bom, Oséias, filho de Nun, conforme Números 13, 8, Deuteronômio 3, 32, 44, essa aí é a tradução. Em outras palavras, Deus é salvação, seria essa a ideia. Eu estou contando essa história para explicar para vocês o nome Jesus, como ele vem. Tá? Essa é a intenção. Bom, em Números, capítulo 13, versículo 16, Moisés mudou o nome de Hoshea, de Hoshea para Yehoshua ben Nun. Foi Moisés que mudou, de Oséias para Josué. Então o Josué não chamava Josué, ele chamava Hoshea, que é o nome também derivante da mesma lá, Yeshua, Hoshea, Yehoshua. Tá? Então foi essa mudança. Após o cativeiro, os judeus foram para o cativeiro, após o cativeiro, o nome Yehoshua tornou-se Yeshua. Como assim? É um processo de contração de nomes. Qualquer língua tem isso, irmão, contração. Eu vou dar um exemplo muito simplista, mas vocês vão entender como que a língua é dinâmica e como ela vai diminuindo, né? Ela vai sintetizando-se. É o nosso famoso aqui, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles ficam, vossa mercê. Olha que pressão, né? Vossa mercê, irmã Teresa. Né? E aí, com o tempo ficou vós me ser. Não é precisa falar vossa mercê, vós me ser. Aí ficou você.
Então, ó, vossa mercê, vós me ser, você, e tem gente que já fala se. Você vai, é você que ele está dizendo, né? Está vendo a contração? Vai ficar C daqui a pouco, né? O nome Yehoshua, foram como Yehoshua, ficaram lá, provavelmente sofrendo influência, etc. E aí passou contra o nome para Yeshua. Então, de Yehoshua, passou a ser Yeshua. Yeshua é o nome que veio. O sumo sacerdote, por exemplo, Jesua, ou Josué, no hebraico ele é chamado de Yehoshua. Você pode ler em Ageu, você pode ler em Zacarias, mas quando você vê Esdras e Neemias, que são os que vieram do cativeiro, aparece Yeshua, o mesmo Yehoshua lá, é o mesmo sacerdote, ou Josué, ou o sacerdote Jeshua, que ficou Yeshua, que seria Jesus. E a Septuaginta, de novo, olha eu aqui com a Septuaginta de novo. Lembra a Septuaginta? Aquela tradução do hebraico, a primeira tradução do hebraico para a língua grega. Lembra que eu disse para vocês, 200 anos antes de Jesus nascer, fizeram a tradução Septuaginta, que segundo a tradução foi feita por 72 rabinos, e em 70 dias, essa tradução usou, porque ela traduziu do hebraico dos que vieram pós-cativeiro. Então, eles traduziram Yehoshua para Yeshua. Hoje em Israel, como que o nome de Jesus é em Israel hoje? Yeshua. Se você pegar o Novo Testamento em Israel, em hebraico, é Yeshua. Então, essa é a dinâmica do nome. Então, nós concluímos o quê? Que, como que os gregos traduziram Yeshua? Iesos. Os gregos traduziram no grego, Yeshua, Iesus. O equivalente latino, Iesus, porque não tem o J. Aí veio para o português como? Jesus. Isso chama-se equivalência linguística. Não é invencionista, irmão. Eles pegam lá, Yeshua, no grego, Iesus, no latim, Iesus, em português, Jesus. Então, é uma equivalência linguística. Muito bem, esse é o nome, então, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é o equivalente português do Yehoshua e Yeshua, né? Nessa explicação histórica que eu passei para vocês, do hebraico, e hoje o nome de Jesus, se você comprar o Novo Testamento lá em Israel, é Yeshua. Você não vai encontrar Yehoshua, você vai encontrar Yeshua. Desse modo, por intermédio desse nome Jesus, o Novo Testamento é definidamente identificado com as promessas messiânicas contidas no Antigo Testamento. Agora vem o problema. Vocês já entenderam como é que funciona, como que é a equivalência linguística? Agora vem o problema. Mais ou menos 30 ou 20 anos atrás, veio da América do Norte, né, de outros países, um grupinho que começou a dizer que você não pode falar o nome Jesus. Está errado. Você só pode falar na língua hebraica. Não pode falar em Jesus em português, que Jesus, na cabeça deles, não é o nome de Jesus. O verdadeiro nome de Jesus é Yehoshua. Você tem que falar isso. Imagina, irmão, você vai expulsar um demônio. Então você vai lá, sai em nome de Jesus. O demônio fala, não. Só se falar em hebraico. Ah, é ruim, hein? Pois é. Aí você fala, sai em nome de Yehoshua. Aí ele sai. Agora sim, agora você falou o nome certo. Bobagem, irmão. E essa gente vem. E vocês sabem que esses tipos de religiões, eles vêm muito de uma coisa chamada experiencialismo. É uma pessoa que tem uma visão, vê um nome brilhando no céu, sabe essas coisas? Vê um raio, aí não tem base bíblica. Eles não têm. Porque não, irmão, você acha que depois de 2000 anos, alguém vai inventar alguma coisa diferente? Para começar, para você afirmar alguma coisa, tem que ir a fundo na história, tem que analisar. Não é assim, porque eu estava dormindo e apareceu para mim e é. As coisas não são dessa maneira, irmão. Mas existe um grupo herético, que são adeptos, eu vou pôr aí a sigla, ASNYV, né? Por quê? Adeptos do nome Yeshua e suas variantes. Por quê? Porque tem um monte de grupo assim. Até em Campinas tinha.
Tinha um grupinho aí que ficava só com essa história de Yeshua para baixo, Yehoshua, achando que não pode falar. Bom, deles querem falar em hebraico, não há nenhum problema, tá? Quer chamar Jesus na língua hebraica, o profeta Isaías, né? Miqueias, fica à vontade, não vejo muito problema. Quer chamar Maria em hebraico, Miriam, tá bom, eu entendo. O problema é que essa gente acha que você está errado. Porque sempre é assim, né? O que tem? É só uma doutrininha. O problema é que ele acha que você está errado. O problema, eles vão dizer que o nome Jesus é o nome da besta de Apocalipse. Olha o problema. Vai dizer que o nome de Jesus significa o número 666. Vai dizer que o nome de Jesus significa Deus cavalo. Esse que é o problema. Estão entendendo? Se ele falar só em hebraico, poderia ficar, qual é o problema? Mas o problema é que eles vão atacar você, falar que você está errado, que o seu pastor ensinou errado, você tem que falar de acordo. Na verdade, são líderes que têm sérios problemas psíquicos e querem dominar a sua alma. Esse é o problema, né? Mas vamos lá. Então, eles declaram que o nome Jesus é uma falsa transliteração do nome hebraico. Uma invencionice, porque vocês já viram como é que funciona a equivalência linguística. Então, eles falam que Jesus é de origem pagã e significa Deus cavalo. Mas de onde que eles tiraram isso? Olha só o que eles fizeram. Eles pegaram a palavra grega, Iesus, que isso é uma palavra grega, porque em hebraico o nome é Yeshua. Em hebraico é Yeshua. Então, se eles pegassem a palavra hebraica Yeshua, eles iam ter a seguinte tradução: Deus é o Salvador. Vem do Iá lá, Deus, Shua, Salvador. Deus, Salvador. Então, o que eles fizeram? Fizeram marabalismo. Fizeram uma trapaça teológica. Fizeram algo de uma desonestidade intelectual assustadora. Sabe o que eles fizeram? Pegaram a palavra Iesus, do grego, porque Iesus é a equivalência linguística no grego. Eu vou repetir. A equivalência, o nome hebraico é Yeshua. Aí pegaram a equivalência linguística, o Iesus, que é o grego, e dividiram. Olha, Ie, no hebraico, significa Deus. E Sus, no hebraico, significa cavalo. Mas o nome é grego. Ele tinha que traduzir no grego. Não pegar uma palavra grega e traduzir para o hebraico. Isso não pode. Mas eles são tão estúpidos que fizeram essa perversidade, e tem crente que não vem na escola dominical que caiu nessa armadilha. Caíram nessa armadilha, irmão. Então foi uma trapaça teológica. Isso é uma trapaça teológica. Que é como que você pode pegar o nome grego e dar significação em hebraico? Isso aí não existe, irmão. Qualquer pessoa que estuda a língua sabe que não pode fazer isso. Ele teria que traduzir na língua grega, porque em hebraico, sus é cavalo em hebraico. Mas só que em hebraico o nome de Jesus é Yeshua. Yeshua é Salvador. Aí ele pegou o nome grego, Jesus, e vai querer traduzir em hebraico? Para com isso, né, irmão? Está de brincadeira, né? Sus, no grego, não tem nada a ver com hebraico. Nada. Mas eles vão além disso, na sua obstinação contra o nome do Senhor Jesus, comparam então o Essos, que é um deus mitológico dos celtas, que é aquele deus mitológico dos celtas que aparece com serpentes, com cabeça de carneiro. Então chegam a esse absurdo, concluindo então precipitadamente que os cristãos adoram a serpente ao invés do Cordeiro de Deus. Quer dizer, é de uma desonestidade assustadora, né? Essa é aquela gente que não tem discernimento histórico. Se você falar assim para ele, eu pertenço à Assembleia de Deus. O quê? Da Assembleia de Zeus? Ele fala isso para você. Ele quer de todo jeito dizer que nós somos pagãos. Faz um esforço terrível para dizer que você é pagão. Mas no fundo é ele que tem probleminhas sérios, né? A gente sabe disso, né? Sérios problemas. E ainda, além disso, admitem que o nome Jesus seja portador do misterioso 666.
que é o maior absurdo. Eles pegam uma coisa chamada gematria. Não sei se vocês já ouviram falar sobre gematria. Na verdade, você faz... A gematria é um sistema muito comum no judaísmo, inclusive. Você dá valores numéricos para as letras do alfabeto. Então, você dá valores para letras do alfabeto. Aí ele pega e faz uma mistura lá e chega à conclusão precipitada que a soma daquelas letras dá 666. Quem fez muito isso, quem inventou isso, foram adventistas e testemunhas de Jeová, que gostam do sistema gemátrico. Os adventistas, para provar que o Papa é o 666, pegou a letra Petrus, apóstolos, príncipe, apóstolos, Papa. Fez as contas, chegou no número 666. Só tem um probleminha. Se você pegar a fundadora do adventismo, se você pegar o nome dela, que é Ellen Goldwright, você chega também no 666. Possivelmente, se pegar o meu nome, também dá isso. Possivelmente, se pegar o seu nome, também dá para fazer isso. Porque é uma gematria. Você faz o que você quiser, irmão. Aí, então, vim com essa historinha, que o nome Jesus somado a 666, se você pegar o nome do fundador da seitinha deles, dá também 666. Tá? Então, é risível isso. Na verdade, não houve essa ideia de que eles falam, tradução. Não foi isso, foi um equivalente linguístico. E eu vou dar um exemplo aqui numa tabela. Olha uma tabela que eu coloquei aí para vocês. Nome em hebraico ou aramaico. O primeiro, Yehoshua. Transliteração latina, Yehoshua. Porque como que você vai ler lá com aquelas letrinhas? Se eu não faço uma transliteração, você não consegue nem ler o que está escrito ali. Então eu pus ali em latim. Como que eu pronuncio na língua hebraica? Yehoshua. O equivalente grego, o que é? Jesus. O equivalente latino, Jesus. Tradução grega? Não tem, é a mesma coisa que o hebraico. Tradução latina não tem. O equivalente português? Jesus. Não é uma tradução. É simplesmente o equivalente latino. Eu não peguei a palavra Yeshua e traduzi deu Jesus. Não é isso. É uma equivalência linguística. Jesus é o equivalente a Yeshua, do hebraico, ao Jesus, do grego. Outro exemplo, a palavra Rabi, no hebraico, está ali, a primeirinha coluna ali, da minha esquerda, né? Para você que está olhando aí, acho que isso também, a esquerda lá. Então está lá, Rabi, em hebraico, a primeira, o resh, né? Rabi, aí você pega o equivalente grego, também, Rabi. Aí você pega o equivalente latino, Rabi. Aí vamos traduzir Rabi para o grego, qual é a tradução? Didáscalos. Em latim, qual é a tradução? Magister. Em português ficou Rabi mesmo, mas podia traduzir como mestre. Aí é tradução. Estão vendo a diferença? Quando é uma tradução e quando é o equivalente linguístico, Rabi é equivalente linguístico. Vamos traduzir? Mestre. Aí muda. Jesus e Yeshua. Yeshua não tem tradução, é Jesus mesmo. Vamos para um outro nome, o nome de Pedro, né? Olha lá, Simeon, que é o nome hebraico, Simeon. Em grego ficou Simão. Em latim, para nós ficou Simão. Não tem tradução. Simão é o nome, Simeon. Ficou Simão. Agora vamos para um nome muito conhecido na nossa língua, porque veio direto do hebraico, Mashiach. Mashiach é a pronúncia hebraica. Qual é o equivalente grego? Mashiach. Qual é o equivalente latino? Messias. Agora, a tradução para o grego? Christos. Está vendo como mudou? Aí a tradução, ó. Se você for lá no hebraico é Mashiach, no grego Cristo. Como que é a tradução latina? Christus. Como que é o equivalente na língua portuguesa de Mashiach? Messias. E se for traduzir para a língua portuguesa? Ungido. Estão vendo como que funciona? O que é tradução e o que é equivalência linguística? É diferente. Vou dar mais alguns exemplos. Mais dois. O nome João vem de Yohanan. Yohanan no hebraico. Yohanan, hebraico. Iones.
ficou no grego, e também no latim, Iones. Não tem tradução. Chegou para a língua portuguesa, qual é o equivalente? Yohanan, Iones, João. É o equivalente latino. E para nós encerrarmos, olha lá a palavra Kefas. Kefa, é do aramaico, também do hebraico, Kefas. Aí veio para o grego, Cefas. E para o latim, Cefas. Qual é a tradução de Kefas? Para o grego, Petrus. Aí é Petron. E aí ficou para o latim, Petrus. Em português, Pedro. Mas pode ser Cefas em português. Cefas. Qual o significado? Cascalho, ou pedrinha, ou pedra. Mas não uma grande rocha. Uma pedra. Porque há um trocadilho quando Jesus fala em Mateus 16, tu és Petrus, pedra, pedrinha, cascalho. E sobre esta Petra é a grande rocha, onde a igreja está edificada. A ideia de que Pedro é a rocha onde a igreja está fundada veio só após o desenvolvimento do papado. Se você pegar até o século IV, essa doutrina é estranha. Até Agostinho de Hipona condena essa ideia de que Pedro é a pedra principal. Não é. Ele é uma pedra, é um fundamento. Mas a pedra principal, a Petra é a grande rocha. Aí é Jesus, né? A grande rocha. Então, segundo afirmam que Iesus é uma palavra grega, que em hebraico significa Deus cavalo. Mas se é grega, como que você vai traduzir para o hebraico? Quer dizer, é uma meninice, né? É uma desonestidade intelectual. Se a palavra é grega, como podemos dar o seu significado hebraico, se a palavra é grega? Quer dizer, é uma confusão total. Para tal falácia, então desmembram Iesus em Ie, Deus, em hebraico, supostamente, mas Sus, que é cavalo em hebraico. Pura ignorância e muita má fé. Mas põe má fé nisso. Para afirmar que Jesus Cristo é o portador do famigerado 666, eles vão dizer então que Jesus é a besta de Apocalipse 13:18. É uma blasfêmia, irmão. Isso aí são blasfemiadores. Gente que perderam o temor de Deus há muito tempo. Então os adeptos do nome Yeshua valem-se desse esquema criptográfico, conhecido como gematria, dão valores aos números, o que pode ser feito com qualquer nome. O esquema criptográfico, conhecido como gematria, é esse aí, ó. Cada palavra tem um número, ou cada letra. Não nos parece, irmãos, razoável acreditar em sistemas doutrinários que tenham outra fonte de inspiração além da Bíblia. Às vezes, desconfie. Todas as vezes que alguém vier com uma doutrina que não se sustenta na Sagrada Escritura, desconfie. Fala, onde que está escrito isso? Mostra para mim na Bíblia. Porque Jesus venceu Satanás assim. Jesus enfrentou Satanás usando a Bíblia. Tá? Então, todas as vezes que alguém vier com qualquer historinha, porque eu tive uma visagem, uma visão, não sei o que lá, uma testemunhança, verifique se tem base na Bíblia. A Bíblia é a bússola. Porque a subjetividade pode muitas vezes fornecer subsídios para o quê? Para o dogmatismo político, até religioso, cultural, mas não para a doutrina de salvação, né, irmão? Aí não dá, né? Por esse motivo, devemos ter cuidado com as pessoas que se julgam exclusivamente detentores ou portadores da verdade. Desconfie dessa gente. Não funciona desse jeito. Acrescentamos também que não podemos aceitar a ideia do aspecto duvidoso. Eles duvidam do Evangelho de Mateus. Aliás, eles apresentam essa ideia questionando a autoria hebraica ou aramaica do Evangelho de Mateus. Conclusões forçadas ou precipitadas acerca da Bíblia em suas línguas originais é pelo menos um indício de predisposição ao sectarismo ou à heresia. Pelo menos um indício, né? No decurso, então, de sua vida, o Senhor Jesus cumpriu as diversas condições e exigências das profecias do Antigo Testamento. Os dois personagens do Antigo Testamento, que também são chamados de Josué, né? Jesus ou Josué, o filho de Num foi o libertador do povo de Israel. O filho de Num.
Josué libertou o povo de Israel, ou deu a terra Canaã para eles. E o Josué lá, o sacerdote Josué de Zacarias 3, era o sumo sacerdote, aquele que foi limpa as suas vestes e tal. Ambos prefiguram quem? Cristo, tanto o Salvador como o Libertador, com qualidade de sumo sacerdote. Então é significativo que essa revelação sobre o nome do menino prometido, com toda a sua significação, tenha sido feita separadamente a Maria e a José. Não foi público, né? O anjo falou especificamente, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 31. Olha só o que aconteceu com o nosso texto áudio, né? Quanta coisa que eu precisei trabalhar com vocês nesse texto áudio. Bom, o assunto é sobre a valorização e a concepção do ventre materno. Essa é a ideia. A ideia, aqui ele fala a ideia progressista, mas não é só a ideia do progressismo, não. Tem muita gente, tem até cristão que apoia o aborto. Então não dá para falar que são só os progressistas, né? Tem gente de tudo quanto tipo que afronta a soberania de Deus, tá? Agora, de fato, é uma pauta política dos partidos progressistas, mais ligado à interpretação marxista, esquerdista. Mas tem também pessoas de direita que defendem, né, o aborto, infelizmente. Bom, vamos lá então. A concepção de Jesus. Uma virgem, né? Eu já falei sobre esse assunto, mas a visita do anjo Gabriel é muito importante, porque o anjo Gabriel chega à cidade de Nazaré e fala para a Virgem Maria que ela vai dar à luz a um filho. E ele faz uma saudação para ela, que foi distorcida a sua saudação. A saudação que o anjo faz para ela é: salve agraciada, ou então ave agraciada. Não é cheia de graça, hein? Isso é um acréscimo posterior. Essa ideia de cheia de graça, não. O único cheio de graça na Bíblia é Jesus, irmão. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça é portador da graça. E a Bíblia diz claramente que Maria achou a graça de Deus. Achou graça. Então ela é agraciada. Segundo elemento da saudação dela, que aí já foi também, Isabel também confirma isso. Bendita és tu entre as mulheres, e não sobre as mulheres. Uma coisa é ser entre, outra coisa é ser sobre. Tá? Então, bendita és tu entre as mulheres, você é abençoada. Bendito significa abençoada. Na verdade, tanto o culto aos santos, como a Virgem Maria, não faz parte do patrimônio original do cristianismo. Pode ler a Bíblia. Pode ler a Bíblia inteirinha, você não encontra culto aos santos e nem à Virgem Maria. Não encontra isso. Isso é estranho ao patrimônio original da Bíblia. O culto aos santos timidamente começou a surgir no final do segundo século. Timidamente, não como você vê hoje, não era isso. Era mais lembrança da memória das pessoas que testemunham. Que nem o testemunho ontem aqui. Ontem o pastor Genival, né? Ele estava aqui falando sobre um retrospecto histórico, e ele falou dos santos, que foram impactados pelo poder de Deus. Isso, então, a memória dos apóstolos, isso faz parte da igreja lembrar o que os santos apóstolos fizeram, está tudo certo. Mas não culto a eles. O culto a eles inicia timidamente a partir do século II. E o de Maria? Só a partir do século IV. O culto a Maria vai chegar ao ápice no Império Carolígino, europeu, Carlos Magno, né, que só tinha filhas mulheres, e desenvolveu então o culto a Maria como um instrumento político, inclusive. Então, esse culto é estranho ao patrimônio original. Só para esclarecimento aí. E não sou eu que falo isso. Tem um livro de teólogos católicos alemães que escreveram sobre o culto a Maria hoje, é o nome do livro. O culto à Virgem Maria hoje. É um livro da editora Paulus, própria editora católica, onde os teólogos alemães fazem esse apontamento. Eles usam esse termo. O culto aos santos e à Virgem Maria é estranho ao patrimônio original cristão. Ele se desenvolve timidamente
No caso do culto aos santos, após o século II, e o de Maria após o século IV. Muito bem. O anjo, então, disse para Maria: em teu ventre conceberás e darás um filho. Isso mostra a sacralidade do ventre, então. Maria vai fazer a pergunta, né, porque ela era virgem, e no Evangelho a menção à cidade de Nazaré é profética. Nazaré nem aparece no Antigo Testamento. Nazaré vai ganhar essa fama só depois no Novo. Nazaré, né? E Jesus foi chamado de Nazarim. Nazarim é o nome dos cristãos hoje no Oriente Médio. Nazarim. Lucas ainda enfatiza a virgindade dela, né? Essas informações integram, então, a profecia de Isaías. A miraculosa concepção, o anjo Gabriel fala, vai descer o Espírito Santo, o santo será chamado Filho de Deus, então é algo muito específico. O Papa Leão, do século IV, escreveu um tomo, chama Tomo de Leão, e no tomo dele ele diz assim, que o Senhor Jesus tomou da mãe a natureza, não o pecado. Então, essa ideia de imaculada concepção de Maria é uma coisa muito posterior. É só a partir de 1800 que virou dogma no catolicismo romano, não no ortodoxo. No catolicismo romano existem 4 dogmas sobre Maria. Que o primeiro, Maria sempre virgem, né? Virgindade perpétua, mesmo depois que Jesus nasceu, para o catolicismo ela continuou virgem. Eles acreditam que Maria teve uma concepção completamente imaculada, por isso que apelidaram ela de Imaculada Concepção. Isso não tem na Bíblia, tá? Nada disso tem na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus foi o primogênito de Maria. É o único do Pai, mas primogênito de Maria. E esses termos nos indicam o quê? Que é o primeiro filho de Maria, único do Pai, não de Maria. Tá? Então, tem o dogma da virgindade perpétua, o dogma da concepção, depois o dogma da assunção. Então, são dogmas que não tem na Bíblia. Okay? É uma invenção, uma tradição. Só que, e de intercessão, e que ela é intercessora, né? É uma espécie de corredentora. Esses dogmas não estão no todo mundo católico, porque o catolicismo tem pluralidade. Aqui no Brasil, a maior igreja é o catolicismo romano, mas existem outros lugares, são outros catolicismos, e eles não aceitam todos esses dogmas. Há até um certo conflito entre os teólogos ortodoxos sobre essa ideia de Maria ser corredentora, que o João Paulo II queria proclamar o dogma de Maria corredentora, porque ele era devoto de Maria, né? Ele achava que foi Maria que protegeu ele com o tiro que ele tomou. E ele queria declarar a corredenção. Tinha até assinaturas, milhares de católicos. Porque na prática já né? Porque não é isso que diz a oração de Maria, quando eles falam Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós. Então ela já é corredentora. Só que a Igreja Ortodoxa não aceitou e ameaçou, inclusive. Se declarasse esse dogma, se afastaria mais do catolicismo latino. Então são coisas sérias, porque não tem na Bíblia esses pensamentos. São dogmas especificamente dessa religiosidade, mas não tem na Bíblia, não é uma coisa que você encontra na Bíblia. Muito bem, então o testemunho da Bíblia fala muito sobre mulheres estéreis, né? Nesse caso vai falar mostra a mãe de João Batista, por exemplo, era uma mulher estéril, e Deus deu fertilidade a ela. A mensagem do anjo Gabriel foi: para Deus nada é impossível. E a bênção do nascimento, a vida gerada no ventre de uma mulher, é um verdadeiro milagre, irmão. É inacreditável a complexidade de gerar um novo corpo humano. É uma coisa extraordinária que Deus dotou, então, as mulheres com essa bênção. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se impossível a maternidade. Assim, em todo o Antigo Testamento havia uma grande expectativa que os pais gerassem. E você vê isso, então, no caso do sacerdote Zacarias e no caso de Isabel, que são os pais de João Batista. E Maria, então, é um caso extraordinário, né? Que ela portava... Maria é o templo, né? O Deus estava no templo, né? Você não pode adorar o templo, você tem que adorar o Deus do templo, né? Você não adora o templo, a gente adora Deus que está no templo, né?
Muito bem. E agora a gente vai rapidamente contrapor a ideia da cultura da morte. É um projeto ideológico, né? Visa controlar a população, obviamente, diminuir gastos, custos. Você vai ter uma pessoa que a ciência fala que não tem possibilidade de recuperação, para que vai manter no hospital pagando o valor que paga? Mata logo. Tá? É bem eugenia, limpeza mesmo. Tá? Vamos manter. É bem. Aliás, a eugenia ficou muito presente quem defendeu. Hoje ninguém fala isso, né? Mas os adeptos da evolução, a evolução, o que é a evolução? Sobrevivência dos melhores. Por isso mata quem não vai produzir nada para a sociedade, fica aí gastando só remédio, mata logo. É uma política de morte. Hoje, com tracinhos de humanista, não, é o direito de morrer. Né? É o direito, não, então dá uma corzinha, né? Passa o verniz humanista. Mas, na verdade, é o controle, é tirar as pessoas que são indesejáveis. É incômodo, né? Entre suas pautas estão o quê? A legalização do aborto, a eutanásia, a apologia ao suicídio e controle de natalidade, mediante estratégias o quê? Culturais, intelectuais, políticas. Então, ele não vai falar que ele é contra, ele vai criar uma cultura para você aceitar aquele pensamento. E aí eles vão desconstruindo o quê? A palavra de Deus, que defende a vida. Nesse sentido, estimula-se o quê? A eugenia, que é o descarte do ser humano, desde o útero. Né? Então, é um conceito muito estranho que esse mundo propõe. Nós defendemos, então, a vida em todos os aspectos, até porque a gente crê no sobrenatural de Deus. Né? O direito sobre o corpo. Então, aqui as feministas trabalham muito essas ideias. Veja, irmão, eu até consigo entender a importância de algumas ideias feministas para contrapor ao pecado machista. Eu até consigo entender. Agora, quando eles apontam a metralhadora para nós, é brincadeira, né? Porque, no fundo, eles começaram combatendo algo injusto e hoje virou uma ideologia contra tudo e todos. Só nessa perspectiva do direito deles. Eu até consigo entender os primeiros movimentos que lutam para o voto da mulher. Isso eu acho justo. Não é? A mulher tem o direito de votar também, ou não tem? Claro que tem. Então, a gente consegue entender algumas pautas, mas existem coisas que não dá. Quando elas falam que o corpo é dela, o direito é dela, isso não é real. Nem o meu corpo é meu, irmão. Se fosse meu, eu podia vender o meu rim. É meu. Vou vender um pedaço de alguma coisa que eu tenho aqui, uma pele, um pedaço de osso. Para quê? Tenho muito osso. Vou vender um pedacinho. Não pode, irmão, é crime. Então, ninguém pode falar que o corpo é seu. Não é assim. O Estado tutela muitas coisas, né? A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia de liberdade total e controle individual sobre a constituição física e do comportamento humano. Então, o slogan deles é o quê? Meu corpo, minhas regras. E isso é utilizado para a questão sexual, reprodutiva e para o aborto. Né? Nessa percepção, os direitos à prostituição, direito à prostituição. A maioria das pessoas que estão nessa vida de prostituição não querem estar, irmão. Estão lá por causa das condições, foram muitas escravizadas. É raro você ganhar uma pessoa. Tem, irmão, porque toda regra tem exceção. Mas a regra geral, as pessoas sofrem no estado que elas estão. Elas não querem viver. Se tivesse outra opção, sair imediatamente. Com raríssimas exceções. Né? A pessoa que é dependente químico, ele não quer ser aquilo, irmão. Pelo amor de Deus, quem quer ser escravo, quem quer ficar aí deitado no meio da rua, sujando? Não querem. Por isso que nós temos que levar a palavra de salvação, levar esperança para essa gente, porque ninguém quer viver uma vida dessa, isso não é vida. Os irmãos estão entendendo? Agora eu vou legalizar isso? Ai, pelo amor de Deus, né? Sabe uma coisa, você é drogado mesmo, vou te dar a seringa, vou te dar maconha, vou te dar tudo quanto é droga. Meu Deus, e acha que está ajudando a pessoa? Você acha mesmo que você está ajudando a pessoa? Não, você acha que uma pessoa, coitada, que não consegue nem raciocinar, tem o direito de ficar deitadona na rua lá? Não precisa ser feita alguma coisa. Essas pessoas precisam de uma intervenção. Elas nunca vão sair de lá por si mesmas. A não ser pelo poderoso evangelho, que é o poder de Deus para a libertação. Quando nós temos milhares de pessoas que eram dependentes químicos e foram libertados pelo poder do Espírito Santo, irmão. Não tem, por isso que a igreja vai, por isso que nós levamos a palavra, porque é o poder de Deus. Então, eu preciso entender também que essas pessoas são vítimas, escravizadas por Satanás. Elas não são nossos inimigos, irmãos.
O inimigo está por trás, manipulando, e é Satanás o inimigo, que está escravizando essas pessoas, tirando a dignidade delas. Inclusive muitas mulheres que vão dizer que querem abortar, não é que elas querem não, é porque elas vivem uma vida de inferno, de exclusão social, não vê esperança, não vê nada, entra em pânico e acha que essa é a solução. Essa não é a solução, Jesus é a solução, irmão. Então a igreja tem que se despertar e levar uma palavra de vida para essas pessoas, porque elas são vítimas de um esquema maligno que tentam destruir a dignidade humana. Nessa percepção, eles vão dizer que é o direito que a pessoa tem de ser. Que direito de ser prostituta, irmão? Para com isso, né? Direito de fumar maconha, direito. Isso é direito, irmão. Então você vê que é uma... Olha o que Satanás fez, ele conseguiu enfiar na cabeça da pessoa que é direito. O camarada é escravo daquela droga, é o direito. Que loucura, olha onde chegou a questão espiritual que nós temos que enxergar. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. O que eu estou falando aqui já é contra a liberdade da pessoa. Então, nesse quesito, a Bíblia assevera que o corpo deve ser nutrido e respeitado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Cristo tem que ter domínio. E a prática do aborto, né? O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Mas não adianta, irmão. Ali a união, ali onde deu a união, germinou, o embriãozinho, ali já é humano, irmão. Faz a teste para ver o que é aquilo. Que espécie que é aquilo? Humano. Pode inventar o nome que você quiser, embrião, substância informe, faz o que você quiser. Mas faz o teste de DNA para ver o que acontece. É humano. Tá? Essa é a questão. Isso é ciência. Não estou inventando nada. Então, o termo gestação vem do latim, gestatione, se refere ao tempo do desenvolvimento do embrião. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado, no período de gestação. A lei de Moisés fala o que acontecia. A lei de Moisés fala sobre exceções, as questões do aborto. A lei de Moisés fala, irmão. Então, portanto, há uma exceção lá. Mas é uma coisa muito específica. No 6º mandamento é proibido o assassinato. Então, não pode. Os intérpretes do Decálogo sempre entenderam que o aborto está no 6º mandamento, não matarás, que é não assassinarás. Tá? Assim, quem mata um embrião ou feto está contra a palavra de Deus e contra a dignidade humana. Sacralidade da vida. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. Deus é o autor da vida. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa e a inviolabilidade. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito. Então, para a vida, por exemplo, Davi, quando entrou no templo, não podia comer os pães da proposição. Era pecado, mas ele comeu. Por quê? Para proteger a vida. Estão vendo? Para proteger a vida. Até a lei de Deus foi violada, para proteger a vida. Então, para proteger a vida, não pode, em hipótese alguma. Né? Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, somente Deus tem o poder, então. Em uma sociedade secularizada como a nossa, tudo é relativo, né? Então, e nós temos que fazer esse enfrentamento. Bom, para nós, onde está o começo da vida? Então, ele vai falar aqui, o profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi fala que Deus ouvia quando ele era ainda uma substância informe dentro do ventre da mãe dele. Então, intrauterina, né? Por conseguinte, de acordo com a Bíblia, a vida começa com a união, então, da semente masculina com o óvulo da mãe. É uma nova célula e tem DNA, é humano. Qual é a posição da nossa igreja? Do cristianismo. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade da Bíblia defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do seu desenvolvimento, desde a fecundação até o nascimento. E ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatido. Para nós encerrarmos, a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos, irmãos, é bênção.
sabe? Tudo é bênção de Deus. Nós temos uma outra percepção. Ainda que a pessoa, às vezes, pode não ter nem recursos econômicos, mas a gente sempre vai ajudar para que aquele ser humano desenvolva suas potencialidades. A concepção de Cristo no ventre de Maria, de uma virgem, então aponta para a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida, em qualquer fase ou em qualquer estágio da gravidez, é uma agressão ao direito inviolável de nascer. Então nós temos que estar atento para isso. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável. Aliás, o Estado é para isso mesmo, é para cuidar dos vulneráveis. Então o Estado deve ser o primeiro a não permitir o aborto. Porque como que eles vão se proteger? Então veja que coisa. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor da vida humana. Pastor, existem exceções? É plausível, é possível, porque toda regra tem. Talvez a exceção mais forte está prevista em lei, né? Que é o caso da questão da mãe estar em situação de risco de morte, né? Aí é um caso muito específico, né? Então, as exceções não são regra. Nós trabalhamos com a regra geral. E aí as exceções são analisadas no seu campo de excepcionalidade. Então, nós não trabalhamos exceções. Bom, a nossa viagem continua em pé. E próxima aula, os irmãos tem que vir, todo mundo traga seu marido, irmãzinha. Nós vamos falar sobre a masculinidade, por quê? Irmãzinha, traga seu marido, porque tem marido que pensa que masculinidade bíblica é uma coisa que ele inventou. Não tem na Bíblia e ele pensa que é. Aí ele, bombadinho, acha que é o máximo. Venha, porque você vai ver o que é a masculinidade da Bíblia. Então nós vamos estudar no dia 6 de agosto a desconstrução da masculinidade bíblica pelo mundo e o que é masculinidade segundo a palavra de Deus. Que vocês tenham uma semana, hein? Olha, a primeira semana de agosto, hein? Uma semana cheia de saúde, de bênção, de poder. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor.